Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, povo santo de Deus, família maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. Que o Espírito Santo de Deus entre na tua casa, levando paz, harmonia. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para teu coração. Quero dizer a você, irmãs, que Deus, quando Ele quer chamar uma pessoa, quando Ele chama uma pessoa para fazer o ID dEle, o propósito dEle aqui na terra, Ele prepara essa pessoa. Como nós preparamos um bom alicerce para construir a nossa casa, assim Deus prepara a pessoa. Ele chama e Ele mostra onde vai te colocar, mas Ele não fala do processo. Você vê que Ele disse a Abraão: vai para a terra prometida que eu te mostrarei. Mas Ele não falou de nada que Abraão ia passar no intervalo de chegar nessa terra prometida. Antes de Deus chamar uma pessoa para cumprir o chamado dele aqui na terra, há um processo, há uma preparação. A palavra do Senhor diz que Deus chamou José, mostrou em sonho a José onde ele ia chegar, que ele ia ser governador. A Bíblia diz assim, teve em Gênesis 37, versículo 5, diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Eles já odiavam José e odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Então Deus ali já estava mostrando a José que ele ia ser governador. Seus próprios irmãos disse: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás. Realmente, e com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aleluia, Jesus. E como foram os irmãos apacentar o rebanho? Então, irmãos, José teve 2 sonhos. Deus mostrou, como diz Jó, Deus às vezes fala uma vez, 2 e 3. Deus mostrou para José e para sua família que ele ia ser governador. Aí os irmãos ficaram cada vez mais revoltados contra José. Você vê que Deus mostrou a José que ele ia ser governador. Mas Deus não mostrou que os irmãos iam jogar ele na cisterna. Deus não mostrou que eles iam ser vendidos como escravo para a casa de Potifar. Começou o processo na vida de José. José foi jogado pelos irmãos na cisterna, depois tiraram, venderam José, e José foi ser mordomo na casa de Potifar.
Depois a mulher de Potifar se interessou por José, levantou falso contra a vida de José e José foi jogado na cadeia. Processo da vida de José acontece na vida de todos aqueles que têm chamado. Você vê quanto sofrimento, quanta agonia passou Elias, a ponto de ficar deprimido e se deitar e dormir debaixo de um pé de árvore. Ele não aguentava mais a opressão de saber que Jezabel já tinha matado os profetas e antes de terminar o dia ia exterminar com a vida dele. Então ele ficou tão deprimido, angustiado, cansado, que ele se deitou debaixo de um zimbre e ali dormiu. Mas Deus mandou um anjo para alimentar Elias. E o anjo deu alimento a ele e ele comeu e dormiu de novo. Depois um anjo veio, alimentou Elias e disse: Elias, tu se levanta, porque a caminhada ainda é longa. Às vezes, irmão, a gente acha que já está no fim do processo, que já está no fim da vida e queremos parar. Queremos desistir de tudo. Mas Deus manda dizer para você que está se sentindo assim, cansado, desanimado, levante, porque a caminhada ainda é longa. Você ainda tem muito que caminhar. Não é o fim para você. Muitas vezes passamos, irmãos, por dificuldade. É o tratamento de Deus na nossa vida. Eu sei, irmãos, que José teve esse sonho e contou para seus irmãos. Ele era um adolescente. Muitas vezes nem tudo que Deus te falar, meu irmão ou minha irmã, você não deve estar contando. Os projetos, teus sonhos. Não conta para ninguém teus projetos e teus sonhos. O que Deus colocou no teu coração. Continua orando e buscando. Porque eles querem saber o fim, o que é que Deus tem para ti. Mas Deus só mostrou a José esse sonho, não era para José ter contado. Mas às vezes Deus permite que você fale, porque se ele não tem falado, os irmãos não têm jogado ele dentro da cisterna. Não tinha tomado a capa dele, achando que aquela capa servia para eles. Mas o que é teu, irmão, só serve para você. Deus deu a você, não adianta o inimigo querer tomar, se levantar, porque o que Deus deu a você é seu. Talvez o caminho seja espinhoso, mas o Senhor promete ir na nossa frente. O Senhor prometeu que não nos deixaria só. Você vê que quando Elias se levantou, começou a caminhar, se escondeu de Jezabel numa caverna. E Deus falou para Elias: o que está fazendo aí, Elias? E ele disse: mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E o Senhor disse: não, Elias, tem 400.000 que não se dobraram diante de Baal. Elias achava que estava só. Muitas vezes nós nos sentimos assim, só, que não tem ninguém por nós, que ninguém se levanta para nos ajudar. Mas eu quero dizer a você, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. O Senhor está 24 horas olhando a tua vida. Você não está só nesta caminhada. Amém? Eu deixo essa palavra para teu coração esta manhã, dizendo a você, irmãs, aguenta o processo, porque o final vai surpreender a todos que estão ao teu redor. O que Deus tem guardado para você vai surpreender até os teus inimigos, porque Ele não espera. Eu não sei para quem é essa palavra,
mas eu creio que Deus está falando com você esta manhã. Amém? Glória a Deus. Essa palavra vem diretamente do trono de Deus para teu coração esta manhã. Pai amado e querido Deus, eu agradeço o Senhor pela palavra. Agradeço por mais um dia de vida, pelo ar que eu respiro. Agradeço pela vida de todos os irmãos que vão ver esse vídeo. Aqueles que ainda não se inscreveram, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor esta manhã, levantando a minha voz em oração, clamando ao Senhor para que o Senhor venha responder as orações do teu povo. Restaura as famílias, restaura os casamentos, liberta aqueles jovens que estão no vício do álcool, das drogas, que o Senhor venha libertar. Dá vitória a teu povo, meu Pai, responda as orações, meu Senhor da glória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalece e renova, dá força àqueles que estão fracos na fé. Só o Senhor pode renovar as forças de todos aqueles que ainda estão fracos na fé. Que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que ainda não conseguiram o emprego, que o Senhor venha abrir as portas. Também eu peço, o Senhor venha dar vitória àqueles que estão com causa na justiça. Que o Senhor venha curar os que estão enfermos. Que o Senhor venha abrir a madre daqueles que querem ter filho. Tem esperança de ter seu filho, sua filhinha no colo. Que o Senhor venha abrir a madre, meu Pai. Eis que levanta esta manhã minhas orações até Ti, por todas as pessoas que estão pedindo para engravidar. Que o Senhor venha abençoar para que o Teu nome venha ser glorificado através das pessoas que estão aqui assistindo esse canal. Amém? Irmãs, tem uma irmã que pediu oração pelo esposo dela para tirar CNH. Ele já tinha tentado 2 vezes e não tinha passado. E agora, na 3ª vez, ela pediu oração e o esposo dela passou. Ela deu testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Tem uma mulher também que pediu para orar para que o filho dela conseguisse uma bolsa na faculdade. E ele conseguiu uma bolsa 100%. Outra aqui que pediu porta de emprego também, conseguiu um emprego. Então Deus está agindo, irmãos. Muitas vezes Deus está em silêncio e você acha que Ele não está agindo. Mas Deus está agindo na tua vida, na tua família. Amém? Eu deixo essa palavra aqui para você. Por favor, irmãs, dê seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Amém?